lá. Boa tarde de Então, novo, Carlos. retomando aqui, beleza, boa tarde, amigão. Retomando aqui, essa ideia que eu tô tentando inverter, né? Aqui eu usei a energia elétrica e o ímã foi lá e fez uma força. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero movimentar o ímã para ver se o ímã gera uma força sobre as partículas e faz com que as partículas que estão aqui, ó, no próprio material movimente. Olha só, o que eu estou propondo para vocês é o seguinte: antes vocês pensavam que bateriazinha ali, uma fonte infinita de elétrons ali, né? Elétron à vontade, energia à vontade, bacana. Só que agora eu estou querendo falar o seguinte: que essa bateria aqui ela fornece a energia para movimentar os elétrons que já estão no material, né? É como se o fio agora, eu estou melhorando meu conceito, é como se o fio agora eu estivesse usando ele só para fazer uma onda, entendeu? É como se a gente estivesse num estádio de futebol. Olha como é que vocês vão ter que ter abstração. Se for imaginar o Cruzeiro jogando no Mineirão, uma partida ele vai ganhar, né? E tem que ter imaginação, tem que ter muita fé. Ele vai ganhar o estádio está lotado. E eu quero passar uma informação, né? Passar aquelas olas, né? Que o pessoal passa aquela onda bonita no estádio. Então ninguém sai do lugar, não é? Ninguém sai do lugar. Só a informação que passa. Cada um levanta e abaixa. Então, a energia está passando. Né? Ninguém sai correndo para percorrer o estágio todo. Olha como é que está o meu conceito agora de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica já existia. Eu tenho que fazer uma perturbação em volta do fio para ver se essa corrente movimenta, se esses elétrons movimentam. Se eles movimentarem, eles vão transportar energia. Então, quando eu faço isso aqui, ó, aproximo isso aqui, ó, é como se eu estivesse dando um tapa aqui, ó, um tapinha em cada elétron que está ao longo de todo o fio aqui, ó, mas de forma organizada, ordenada, de forma que que eles vão movimentar no mesmo sentido para formar uma corrente elétrica. Então, quando eu aproximo ou afasto aqui, ó, tem até umas lanternas, né, que é por indução, que você movimenta a lanterna e ela acende. Só que ela tem uma bateriazinha, né, para acumular um pouquinho de energia, para você não ficar piscando. Então, observe que quando o ímã está parado, não tem corrente fluindo, ó, não tem luminosidade. Quando eu aproximo, tem. Quando eu paro, não tem. Entendeu? Eu afasto, tem luminosidade. Eu inverto o polo, qualquer polo funciona. Ó. Então, o que acontece na verdade? O que eles fazem na verdade? Calma que eu não consegui abrir aqui, não, mas agora eu vou conseguir. Geração de energia. Olha onde que eu quero chegar. Não abri o simulador que eu queria mesmo. Não vai ser esse. Esse aqui. Ver se a versão é compatível. Que é isso aqui que eu tô querendo fazer, mas eu vou te falar assim, não vai dar certo eu ficar aqui balançando esse imã aqui, ó, para gerar energia. Esse negócio não vai dar certo, tá certo? Então eu vou bolar uma forma mais sofisticada de fazer isso, tá certo? Eu vou conseguir abrir lá. Vou aumentar o número de voltas. Será que o número de voltas influencia? Olha só. Olha, se eu movimentar, se eu passar dentro, olha só, é o sul que está aproximando, depois o norte afastando. Ó. Então, se eu passar dentro da espira ou da bobina, quando tem mais de uma volta, às vezes a gente fala até bobina, tá? Se eu passar por dentro, tem toda uma variação de energia e gera energia. Se eu tenho mais voltas, olha só o brilho, como é que é. Esse barulho está me incomodando. Né? Opa. Então, aqui, a quantidade de luz que vai gerar. Porque são mais voltas, mais elétrons aqui, certo? Então, vamos lá. Opa. É um programinha, então demora mais. Então, é isso que eu queria mostrar. Se colocar um voltímetro para medir ali, ó, à medida que eu afasto, observe aqui o voltímetro. Ó.
Se eu aproximo, gera energia. Se eu paro, não. Se eu afasto, gera energia também. Observe que o sentido da corrente muda. Isso vai ser muito importante na hora da teoria lá, na hora da gente explicar melhor isso, tá? É... Deixa eu usar o de cima aqui, porque o de baixo sumiu. Então, quando eu aproximo, a corrente é gerada no sentido positivo. Quando eu afasto, no sentido negativo. E vice-versa. Isso não é... O importante é você guardar aí que hora é num sentido, hora é no outro. Certo? Então, quando você vai gerar energia, o que a gente faz? Coloca o ímã, então, numa espécie de roda d'água, como se fosse uma roda d'água, né? Põe uma lâmpadazinha aqui ligado numa bobina. Em vez de você ficar aproximando e afastando o ímã, o que você faz? Aproveita uma corrente d'água, né? É o princípio da hidrelétrica. Passa a água na roda d'água, ela gira o ímã. Aí cada hora você tem aqui, ó, hora norte, hora sul, hora norte, hora sul, hora norte. É como se você tivesse, ó, aproximando o norte, afastando o norte, aproximando o norte e afastando, aproximando o sul e afastando o sul. Aí você tem energia o tempo todo, né? E você tem corrente, só que você tem corrente, olha só, subindo e descendo, subindo e descendo. Você tem corrente no mesmo, deslocando no mesmo sentido, certo? Então, deixa eu explorar um pouco mais aqui. Ele está chamando de solenoide, né? Eletroímã. Eletroímã é o que vocês fizeram lá no experimento, ó, né? Você ligou a bateria, ela gera um campo. Transformador, eu vou explicar depois. Transformador que a gente usa para carregar celular. Então a gente usa demais, ninguém vive sem um aí, né? E isso aqui é o princípio da hidrelétrica, tá? É o princípio da hidrelétrica. Eu tenho que fazer isso aqui rodar, né? E a turbina de uma usina hidrelétrica é como se fosse isso aqui, ó, né? Então por isso tem até uma propostazinha de experimento aí para gerar energia elétrica, tá? Baseado nisso aqui, ó. Então você coloca uma queda d'água ali, não precisa de muita coisa para gerar muita energia, né? Eles tinham uma proposta para pegar 3 pequenas quantidades de água na região de Gouveia para gerar usina, para gerar energia, né? E ia resolver nosso problema aqui. Então, esse é o princípio da geração de energia. Eu vou resolver isso com muita calma, mostrar por que acontece, né? Mas o que eu queria mostrar aqui era, de forma mais didática, né, esses desenhos todos 3D aqui, pra você perceber que o tempo todo eu fiquei tentando fazer o contrário do que a gente aprendeu lá no início, que foi fundamental para conseguir gerar energia. Então, quando eu chegava aqui, exercia passava uma corrente, e graças ao campo, esse material movimentava, eu falo assim, não, eu vou fazer diferente. Eu vou variar o campo, movimentar o campo, para ver se eu consigo fazer com que os elétrons que já existem no material consiga movimentar. Para vocês terem acabado de absorver o que eu estou falando, quando você acende uma lâmpada, o movimento é muito rápido. Quando você acende um interruptor, aperta o interruptor, a lâmpada acende muito rápido. E a velocidade de um elétron dentro de um fio de cobre é muito baixa, comparado com essa velocidade que a lâmpada acende, gente. Tá, o que você quer dizer com isso, Carlos? Eu quero dizer com isso que quando você aperta o interruptor, não é aquele elétron que está ali no interruptor que sai doido, desvairado e fala, nossa senhora, tem que acender essa lâmpada. E sai doido, percorrendo o fio, passando entre um átomo e outro. Não, ele só faz aquele efeito dominó. Ele só passa a energia para o próximo, que passa para o outro, que passa para o outro. Então tem uma onda de energia eletromagnética percorrendo aquele fio ali, né? Aí a informação, a energia chega do outro lado. É a mesma coisa que eu gostaria muito que vocês pensassem assim, né? Ou auxiliassem vocês na construção do seu conhecimento aí. É a mesma coisa quando eu pego uma corda e quero fazer uma onda na corda para quem está do outro lado receber essa onda. Então não é a minha mão que vai lá na mão do outro, né? Eu faço todo o movimento aqui e essa energia vai passando através da corda. Então esses elétrons aqui, ó,
Observe que o movimento dele é curto, ó. Ele tem poucos centímetros de velocidade por segundo aqui, ó. São poucos centímetros por segundo. Por quê? Porque ele não precisa andar muito, não. Às vezes, se ele anda 1 milímetro, ele tem uma velocidade, às vezes, de 10 centímetros por segundo. Gente, mas às vezes, se ele andar menos de 1 milímetro, ele já bateu de 300 elétrons perto dele ali. Então, ele já mandou energia para um bocado de gente aqui, ó. Então, ele mesmo já estava lá. Observe que o elétron já estava lá. Ele é como se fosse um meio propagador de energia. Ele já estava lá. E você só está passando informação, ó. Só está fazendo ele movimentar. E quem está dando tapa nele aqui para ele movimentar, para baixo, para cima, para baixo, para cima, é o campo. Né? Botar a mão da régua, botar a régua da mão direita aqui para saber a posição certinha é difícil, né? Porque o campo está variando demais, né? Mas a ideia é justamente essa daí. Deu para absorver, gente, mais ou menos? Mas eu vou propor situações em sala de aula, igual essa daqui, ó, para a gente saber para que lado que vai movimentar, tá? Aqui não, aqui é mais para ilustrar, né, que é possível fazer isso de forma ordenada, né, e gerar energia, certo? Se eu chegar debaixo de um fio de alta tensão, galera, que tem um campo magnético ali gigante ali, ó, e e ficar movimentando essa espira, que é esse solenoide debaixo de um campo de alta tensão, de um fio de alta tensão, eu consigo gerar energia. Carlos, dá para roubar energia de um fio de alta tensão? Em tese, dá sim. Você ficar debaixo da torre de alta tensão, com espiras solenoides movimentando o solenoide, porque aqui eu estou movimentando o ímã. E se eu deixar esse ímã parado e ficar movimentando, aproximando e afastando, quer ver? Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Pena que não. Eu queria fazer isso aqui, ó. Não dá não. Se em vez de... Qual que é a diferença, galera? Eu ficar aproximando e afastando o ímã, ou manter o ímã parado e ficar aproximando a lâmpada. Aproximando e afastando a lâmpada. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não. Consigo. Consigo, sim. Consigo aqui, ó. É como se fosse isso, ó. Só que em vez de colocar um ímã, né, eu coloquei um eletroímã, né, de 10 volts. A bateria ligada aqui, ó. É o aparatozinho que Matheus levou pra gente lá, ó. Né, Matheus? Aí, gerou um ímã. Aí, ó, vocês estão vendo as linhas aqui, ó, em volta. É um ímã. Aí você pega a lâmpada e fica aproximando e afastando ela. Aí, ó. Se você aproximar, passar até por ela, ó, se aproximar e afastar a espira, vai gerar energia. Então, depende do referencial, né? Ou você vai girar o ímã, né? Ficar aproximando e afastando o ímã, ou você vai fazer isso com transformador mesmo. Você vai fazer isso com a lâmpada, então. Então é como se isso aqui fosse o fio de alta tensão e eu pegasse a espira e colocasse, aproximasse e afastasse ela. É lógico que às vezes a gente faz, sabe o quê? A gente gira ela. Eu vou mostrar isso em sala de aula. A gente gira a nossa espira. Em vez de a gente ficar aproximando e afastando, se a gente tivesse como girar ela aqui, ó. Como assim girar? Aqui ela está virada para o ímã de forma que todas as linhas estão entrando aqui, ó. Se eu virar ela aqui um pouquinho, as linhas já não entram mais dentro dela. Então tem que ter variação, ou seja, muito campo, pouco campo. Muito campo, pouco campo. Tá certo? É isso que você tem que fazer. Ou então você deixa a lâmpada quieta e fica lá igual doido, ó. Movimentando, tenta lá, movimentando a bateria. Quando você fica movimentando a bateria, variando a bateria, automaticamente lá vai gerar energia. Tranquilos? Não é tão difícil assim gerar energia, né? Não é tão difícil assim não. Tranquilos? Dúvidas? Então eu queria aproveitar isso aqui, que seria difícil fazer isso em sala de aula, e fazer de forma bonitinha aí para todo mundo.
Aí, lógico que aqui, ó, eu vou explicar depois, ignora essas fórmulas e quem não vai trabalhar elas no ensino médio. Sabe essa brincadeirinha que eu fiz aqui, ó? Coloquei uma hastezinha para movimentar só. Tem como eu fazer isso? Colocar dentro de um ímã uma espira, tá vendo? De forma que é, de forma que a gente consegue fazer com que o ímã exerça uma força sobre ela e fazer ela ficar girando. Então eu estou usando o ímã e gerando movimento, né? Aí eu consigo gerar corrente elétrica. Dentro de uma usina, de uma turbina, de uma usina, acontece mais ou menos isso aqui, ó. Esse mecanismozinho aqui, ó, é um mecanismozinho que a gente usa para ele pegar só uma das correntes. Porque aqui, ó, hora a corrente é positiva, hora é negativa. A gente vê isso no relógio, né, no medidor aqui no amperímetro, e a gente vê isso nos gráficos de cima, ó. Tem uma parte da corrente que é positiva e uma parte que é negativa. Positivo, negativa, positivo, negativa. Esse dispositivo ele funciona para pegar só um sentido. Quando está positivo, ele deixa passar. Quando está negativo, ele não deixa passar a corrente. Mas como isso aqui anda tão rápido, a gente nem percebe que ele está pegando só a corrente positiva. Se ele pegar as duas, ela fica oscilando muito, ó. Ela fica entre os 5, não chega a 5, né? Como se fosse 5 menos 5, 5 menos 5. Isso é o que a gente chama de corrente alternada. Então, quando a gente pega esse movimento todo da corrente, ó, é como se fosse corrente alternada. Tem até como a gente usar ela aqui, quer ver? Se eu gerar corrente alternada, ó, o que é corrente alternada? É uma corrente que é positiva e negativa o tempo todo. Ela fica o tempo todo mudando de sinal, tá? Mas não vou ficar, deixa eu exagerar aqui, ó. Como ela já, por si só, ela já fica mudando o sentido, aí o campo, ó, hora é norte, hora é sul, hora é norte, hora é sul. Então ele fica variando, ó, tá vendo que tá piscando? Aí ele fica gerando uma energiazinha aqui, deixa eu melhorar aqui. Olha lá. Aí como a corrente fica positiva, negativa, negativa, cada hora ela tá percorrendo o solenoide num sentido diferente, ó. Então, hora ela gera norte de um lado, hora ela gera sul, então ela fica variando por si só. Isso aqui é o que a gente chama de corrente alternada. A corrente que a gente usa numa pilha é uma corrente num sentido só positiva, com sentido constante. A corrente alternada que a gente usa das usinas até chegar na casa da gente, né, que tem esses transformadores aí no meio da rua, essas caixas grandonas aí no poste, o transformador serve para transformar a nossa voltagem, né, de 10 mil, 15 mil volts para 110, né? E a nossa corrente que chega em casa, na verdade, ela é alternada. Só que ela é tão rápida, e outra coisa, ela movimenta tão rápida que ninguém percebe. Imagina isso aqui piscando tão rápido que você não percebe, para você a lâmpada está acesa. Então isso é feito tão rápido que você nem percebe. Então a nossa corrente de casa, ela tem 60 Hz, para você ter uma ideia. O que significa isso? Ela troca de sentido 60 vezes por segundo. Então a gente não consegue perceber, não. Então a lâmpada está piscando e você não percebe. Quando a gente usa pilha, não. Tá? Pilha, não. Pilha, aí é no sentido só. Aí nem gera, ó. Porque ela faz um campo no sentido só. E para gerar energia, o campo tem que ficar mudando, ó. Tá vendo? Ó, mudei o polo. Aí, enquanto eu mudei, gerou energia. Vou mudar de novo. Tá vendo? Olha lá, enquanto eu estou mudando, olha lá, tá gerando energia. Terminei e parou. Ok? Terminei e parou. Quando eu coloco uma corrente alternada, nossa, não preciso fazer mais nada na vida, ó. Ela já vai ficar gerando energia sozinha lá, ó. Tranquilos? Deu para ter uma noção, não deu? Aí, não para encerrar, mas para ilustrar um pouquinho aí de campo, eu vou usar a regra da mão direita, mas nessa questão do livro de vocês aí, de Albert Einstein. Bem conveniente, né, o nome.
Questão 30, dá uma olhadinha. É o livro 4, tá, gente? Eu fui mostrar uma imagem para vocês aqui. Perdi a página, mas é o exercício 30. Propostos, ok? Ok, Carlos. Que já tem a regra da mão direita, é a página 45, tá? Já tem a regra da mão direita aí, ó. Tá vendo? O dedão é a velocidade da carga, os outros dedos é o campo e o tapa é com a palma da mão se for positiva e com as costas da mão se for negativa. Então tá aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro como é que escreve isso aí. Então tá aí, ó. Se uma carga elétrica pontiforme, que eu não tô nem aí com o tamanho dela, positiva, tá vendo? Por isso que a palma, por isso que foi com a palma da mão, ó. Se movimenta no interior de um campo magnético uniforme, tá aqui o campo, fica sujeita a uma força magnética, cuja direção e sentido podem ser determinados pela regra prática ilustrada a seguir. Bacana que a questão te deu a regra, te relembrou a regra aí, né? Duas cargas pontiformes, QA e QB, de módulos iguais e massas. Deixa eu só aceitar Pedro aqui. E de massas MA e MB penetram em uma região R, ok? Com velocidades iguais, indicadas por setas conforme mostra a figura. Então vai entrar a carga A, carga B, numa região R que tem um campo, olha só, saindo do plano, da tela, saindo da tela, velocidade para cima, então vai sofrer um tapão aí, né? Então o campo é perpendicular ao plano da folha e com sentido para fora da folha. Os exercícios sempre falam, né? A figura mostra também as trajetórias circulares que cada uma das cargas assumiram, ó. Uma, a azul, fez uma trajetória com um raiozinho mais fechado e a de vermelho fez com um raio mais aberto. Primeira coisa que eu penso quando eu olho uma figura dessa daqui é: opa, vermelho deve estar com uma velocidade maior. Mas ele falou que não. Ele falou que as velocidades são iguais, ó. Ele falou que aí eu penso assim, então alguém tem uma carga maior aí, né? Quem tomou o tapão para ficar mais esperto e mais forte? Azul. Então ele tem uma carga maior, né? Tomou um tapa mais forte, ó. Não, ele falou que tem o mesmo módulo, tá? Isso que eu venho pensando aqui é coisa que você tem que pensar também. E verificar se ele está falando. Massa, ninguém falou nada da massa, ó. Então esse cara que está custando virar aqui, ó, que vai fazer um círculo grandão, está custando fazer a curva aqui, ó, ele provavelmente ele tem uma massa maior, né? E esse aqui tem uma massinha menor, provavelmente, tá certo? Então tá aí. Com relação aos sinais das cargas, eu sei que elas são sinais contrários, que uma tomou um tapa para um lado, a outra tomou um tapa para o outro. Ó. Eu só tenho que saber quem que é positivo e quem que é negativo. Mas elas têm cargas diferentes, sim. E a relação entre as massas. Opa, então há a possibilidade de alguém ter uma massa maior do que a outra aí, né? Ô, Carlos, Fala, amigão. essa seta preta em cima de QA e QB é o que é velocidade? É exatamente, essa daqui seria a setinha da velocidade do vermelho, né? Que tem um Mzão aí maior. E a outra é a velocidade do azul. Deixa eu colocar um azul mais escuro aqui. É a velocidade do azul. Então elas entraram com o dedão apontando para cima da tela, da folha, né, de mesmo tamanho, então não é isso que vai desempatar. Elas estão numa região com um campo igual, então não é isso que vai desempatar. Porque eu tenho que lembrar o seguinte: tudo que tem na minha mão serve para dar o tapa, que é a força. Só que ela só dá o tapa quando ela acha o campo, quem que ela vai dar tapa e a velocidade. Se você virar para mim e falar, uai, cara, o campo é o mesmo, a carga é a mesma e a velocidade é a mesma, então tá faltando informação, tá? Mas uma coisa eu sei que o B ele tem um raio maior, ó, que está custando fazer a curva, né? Isso aqui é um caminhão tentando fazer a curva, isso aqui é um fusquinha, ó, já fez, ó, entendeu? Então, com certeza a massa, deixa eu colocar até na cor certa aqui, a massa do carinha B
é maior do que a massa do carinha A. Mas eu vou entender melhor por quê. Esse tapa que você toma aqui, ó, ele é um tapa que obriga a partícula a fazer um movimento circular. Opa, movimento circular lembra força centrípeta. E o que é uma força centrípeta? É uma massa vezes aceleração. A aceleração é o quê? Velocidade ao quadrado sobre R. Então tem mais do que um BQV na brincadeira. BQV. Tem um Senna aqui, mas a gente não está preocupado com ele não, tá? Tem mais do que um BQV. Tem mais informações. Por que tem mais informações? Que eu não falei em sala de aula, né? Essa força magnética, falei, só não escrevi. Essa força magnética, ela faz o papel da força, a função dela, né? Falei isso na última aula, é de uma força centrípeta. Então, quando você compara B, Q, V com a força, que é centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, você vê que a trajetória, o R aqui, o raio, né? A trajetória da partícula aqui depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Vou cortar essa velocidade com uma dessas aqui, né? Eu posso fazer. Eu quero o raio, tá, gente? Vou trocar de lugar aqui, vai ficar R. Então quer dizer que o raio que você está vendo aqui, desenhado aqui, ó, da partícula pontilhada, depende do quê? Depende da massa, depende da velocidade, e aí eu troquei de lugar o raio com o campo aqui, ó. Depende do campo e depende da carga. Vamos ver se faz sentido isso aqui. Se a carga for muito grande, o raio é pequeno. Lógico, ela toma um tapão danado porque maior intensidade da força. Se o campo for maior, opa, o tempo já está acabando. Se o campo for maior, o raio é menor. Bacana, certo? Por quê? Porque vai ser uns dedão, né? Campo maior significa que os dedos são maiores, né? Aí toma um tapão com os dedos grandão. Então vai ser uma força muito grande. O que mais? Massa, velocidade. Se a velocidade for muito alta, né? For muito grande, imagina você entrar com um carro com uma velocidade muito grande numa curva, ele vai custar fazer a curva. Então aí o raio seria maior, né? Porque é proporcional. E massa também. Imagina um ônibus, um caminhão tentando fazer uma curva, né? Com a massa muito grande. O raio vai ser muito grande. Essa fórmulazinha aqui, galera, é teoria que cobra, tá vendo? Albert Einstein é sinônimo de inteligência, né? Eles cobram de forma muito inteligente a fórmula, mas não pede para fazer a continha, né? Então, eu já vi que essa aqui é a massa maior. Digamos que essa daqui, se fosse um próton e um elétron, eu poderia falar que o de vermelho é o próton e o azul é o elétron, tá? Eu só tenho que ver se o vermelho é o positivo. Eu ainda não sei. Aí eu vou ter que aplicar, eu vou pedir para cada um fazer isso aí, né? Porque é difícil vocês me verem fazer isso aí. O dedão é para cima da tela. Os outros dedos, que representam o campo, igual a mãozinha que está lá em cima da questão, aponta para o seu nariz. Pode botar a mão na sua frente aí, ó. Então, veja bem, o dedão está apontando para cima. Os outros dedos estão apontando para o seu nariz. A carga que for positiva, toma um tapa com a palma da mão. Vai para a direita. Opa, então a vermelha aí é positiva. A carga que for negativa, toma um tapa com as costas da mão. Então o azul aí é negativa porque foi para a esquerda. Gente, se vocês colocarem o dedão para cima, né? Os outros dedos apontando para o seu nariz, você consegue fazer essa questão. Palma da mão e mão direita, né? Lógico. Palma da mão, carga vermelha. As costas da mão, carga azul. Mão tá doeu. Então aqui seria a carga positiva veio para a direita e a negativa veio para cá. Ó. Não é regra não, tá? Se alguém errar a questão depois, mas Carlos falou, né, que porque geralmente eles respeitam, né? As cargas positivas são as cargas próton. São as cargas de maior massa e as negativas geralmente são as de menor. Não estou falando que essa negativa é um elétron não, tá?
Mas geralmente as cargas positivas, né, são as de maior massa, né, e as negativas são as de menores massa. Então, tá certo? Tranquilos? Então, o que eu posso falar sobre a carga? A carga negativa. Quem é negativa? A, que é negativa. B é positiva. Tá falando que é menor que zero, aqui tá errado. Então, a carga A é negativa, ótimo. Aqui tá falando que a A é positiva, não. E a última letra tá me atrapalhando, que eu não consigo ver. E a massa do B é maior. Né? Então, a massa do B é maior. Então, quem tá certo aí é a letra C, concordam? Concordam, galera? Preciso do feedback de vocês aí, que a questão é um pouco abstratazinha, né? Concordo, cara. E o resto da galera aí? Brigadão, Arthur. E o resto da galera aí? É, Davi, tudo certo, Diogo, Carlos. todo mundo Tranquilo, tranquilo aí? Carlos. Tudo certo, Carlos. Bacana, bacana. Então vocês viram aí, né? Não tô induzindo ninguém ao erro, não. Geralmente a carga positiva, né, é de maior raio e a negativa de menor. Mas você só vai fazer isso se você observar aqui, ó, essa formulazinha. Dá uma olhada se faz sentido essa formulazinha, né? Se o raio realmente, né, ele é maior quanto maior for a massa, maior quanto maior for a velocidade. Gente, até para quem está dirigindo, entrar numa curva, tem que saber dessa forma, né? Não tem campo magnético na curva, né? Mas isso aqui é o princípio básico da inércia, né? Ele compara as duas forças aqui, ó, né? Na verdade é a magnética fazendo o papel da centrípeta, né? Não é que são duas, né? É uma magnética fazendo o papel da centrípeta e é uma magnética dependendo de mais coisas do que você está vendo aqui, ó, né? Dependendo de um raio, de uma velocidade e de uma massa. Beleza? Então vocês vão ver que essa fórmula, essa questãozinha aí, ela é muito comum no livro de vocês, tá? Ela aparece no livro de vocês aí de novo, aqui, ó, a Universidade Carlos Magno Maciel Gil, aqui, ó. Ciências Médicas. Então essa daqui, ó, olha o que eles fizeram. Fizeram um campo. Essa aqui é a televisão antiga, pra você ter uma ideia. Né? A televisão antiga de tubo, aquela grossona, né, funda, ela tinha um sistema semelhante a esse aqui. Esse anteparo, que tem 1, 2, 3 e 4 aqui, era a tela da televisão, é a tela da televisão. Ou aqueles monitores antigos, né? É a tela. Então, a quantidade de elétrons que você emitia na tela, né, e dependendo da posição que fosse, quando eu incidia na tela, gerava uma cor, para dar ideia de imagem, né, para formar a imagem da televisão. Hoje, tem umas que é ionizadas, tem umas que são de plasma, né? Então hoje mudou bastante a tecnologia. Mas a gente usava um feixe de elétrons incidindo no anteparo para formar a imagem. E esse feixe de elétrons era controlado por dois campos. Um campo elétrico, que é esse amarelinho aqui, e um campo magnético, que é esse outro aqui, ó. Tá? Não entenda que os polos estão separados, não, tá? Faz de conta que ele continua aqui junto com o outro aqui de baixo. Então, o elétrico é bacana, é fácil, sabe por quê? Você está vendo uma placa de todo tamanho aqui positiva, aqui embaixo, e uma de todo tamanho aqui em cima negativa. E está vendo um elétronzinho querendo passar aqui, né? Quando ele tentar passar aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar uma porrada desses aqui de cima, que não está querendo ele, e vai ser atraído pelo de baixo, que é positivo, que ele vai dar uma desviadazinha aqui para baixo, ó. Opa, vixe Maria. Ele vai desviar aqui para baixo. Quando ele passar aqui, ele desvia para baixo. Mas a minha caneta aqui está viajando. Aí chegou aqui, vai ser mandado para baixo. Ó. Então ele nunca vai acertar a região 1 e 2. Porque ele já foi desviado para baixo aqui um pouquinho. Ó. Quando ele chegar aqui, ó, imagina só. O dedão, você vai apontar ele para o anteparo. E o resto dos dedos você vai apontar para cima. Né, que é para o Polo Norte, né? É isso mesmo? Não, né? Tá errado, né? Na onde que entra os dedos? Entra no sul. Então, imagina que o seu dedão vai apontar para o anteparo, que é para a esquerda. A palma da sua mão vai ficar virada para o seu rosto.
Por quê? Porque o campo os seus dedos têm que entrar no sul, porque o campo entra no sul. Então a palma da mão vai ficar virada para o seu rosto, tá? E o dedão vai ficar apontado para o seu lado esquerdo. Aí quando você for dar o tapa, como são elétrons, você vai dar o tapa com as costas da mão. Então, olha o que vai acontecer. Além de você jogar os elétrons um pouco para baixo por causa do primeiro campo, quando chegar aqui, ó, você vai jogar ele mais para o fundo. Ó, ele vai pegar o 4 aqui. Ó. Ele vai pegar a região 4. A primeira dupla de placas aqui jogou o feixe um pouco para baixo. Então, impossível pegar 1 e 2. O campo magnético deu um tapa para o fundo do papel, tipo assim, apontando para o fundo do papel, para dentro do papel. Aí esse feixe de elétrons aqui vai atingir a região 4. Vocês concordam comigo? Ô Carlos, Oi. a parte de passar nos ímãs, aí você aponta os dedos para Que é baixo, mais difícil, o né? dedão. O dedão tem que apontar para o anteparo. E os outros dedos, entendi. é porque a gente fica na posição desconfortável. E os outros dedos tem que apontar para baixo, que é para o sul. Ah, tá, agora eu entendi. Então, se os seus dedos estão apontando para baixo, o dedão está apontando para o anteparo, quando você der o tapa, você vai dar o tapa com as costas da mão. Se você estiver na frente do seu computador, aí você vai dar um tapa na direção do computador. Nossa senhora, dá até câimbra. Você vai dar um tapa na direção do computador. Então, por isso que ele vai pegar o último quadrante lá. Então, você fez um quadrantezinho assim, ó. Né? 2, 1, se eu não me engano, 3 e 4. E você foi desviando o feixe, até o feixe pegar só essa região aqui, ó. Né? Em vez de ele passar direto aqui, pegar o centro, a gente foi desviando ele até ele pegar a região certinha que ele queria. Aí se a gente quisesse atingir outra região, o que a gente fazia? O que a gente deveria fazer, perdão? Era só inverter os polos aqui do positivo e negativo das placas, inverter as placas. Quem inverter o sentido da corrente elétrica já ia jogar para cima o elétron. Ou inverter os polos dos ímãs, ou fazer as duas coisas. Então você conseguia ou empurrar ele para a região 1, ou empurrar ele para a região 2, ou 3, e assim por diante. Então a gente conseguia direcionar o feixe de elétrons, e o feixe de elétrons que formava a imagem aqui. Ó. O observador, né, quem está assistindo a novelinha aqui, está aqui. Ó. Ou a série, né? Está aqui. Ó. Beleza? Tranquilos? Então é isso aí. Vai ficar para a próxima aula, né? Porque o Zoom já nos interrompeu. Essa questãozinha aqui, que é a mesma coisa, só que ficou representando de uma forma diferente. Né? Ele quer acertar o anteparo, a região 1, 2, 3 ou 4, e ele está usando campo elétrico apontado para cima e campo magnético apontado para baixo. Ó. O B, que é o magnético, para baixo. O E, que é o elétrico, para cima. Então esse círculo, ele está aqui. Ó. Ele está aqui, ó, como se fosse uma luneta. Aí ele está aqui, ó. Essa região aqui, ela é circular, né? E essa pizza de 4 pedaços está aqui, ó. Aí, graças a esse campo elétrico apontando para cima e esse magnético para baixo, você consegue atingir o ponto que você quiser. Beleza? Eu queria que vocês dessem uma olhada como aplicações, né, dos dois primeiros exercícios que eu resolvi, para ver se ficou bacana, se ficou claro. Eu resolvi os dois nesse aspecto, nessa linha aqui de raciocínio. Aí eu quero que vocês resolvam isso daqui. Se tiver dúvida, a gente resolve em sala de aula de novo. Beleza, galera? No mais, aquele abraço.